Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno te abençoe e ótima semana para você. Quem realmente governa o Brasil, né? Quem realmente governa não só o Rio de Janeiro? Eu preciso começar com essa pergunta. Eu sou do Rio de Janeiro, gravo do Rio de Janeiro, vocês sabem disso. E a realidade de quem vive no Rio de Janeiro, você consegue falar, né? Muita propriedade, porque sabe da realidade do Rio de Janeiro. Bom, no dia de ontem, dia 23 de outubro de 2023, foi incendiado um número de coletivos que é o recorde da história, em um dia. O maior número de ônibus, de coletivos incendiados em um dia na história do Rio de Janeiro. E aí você olha para isso tudo e pensa assim, meu Deus do céu, como eles têm tanto poder, como que o Estado não faz nada? Como que a segurança pública do Rio de Janeiro permite isso? Como que eles tiveram tanta audácia de ir nas ruas, queimar 35 ônibus, parar a cidade, eles pararam a cidade. Hoje, inclusive, muitas crianças não têm aula, as pessoas não vão trabalhar, não tem como trabalhar. As pessoas agora ficam em uma sensação de insegurança muito grande. Mas se você olhar para o objetivo dos milicianos, não é a população civil, que é uma pessoa só ferida. O foco deles é um recado para o poder público, de onde sempre, né, de onde sempre partiu o esquema, sempre partiu o acordo, né? Bom, a realidade que eu vou comentar aqui com vocês é que a retaliação, né, como esses incêndios, esses ataques, essas ações terroristas, isso sim é ação terrorista, correto? A gente está falando desde o dia 7 sobre o terrorismo em Gaza, mas isso também é ação terrorista. Assim como na Bahia, é ação terrorista. Assim como o MST, inclusive, fazendo policiais de reféns, invadindo propriedade privada, tocando terror nas pessoas, isso é terrorismo. Correto? O que os narco-regimes fazem à nossa volta, Venezuela e outros, isso é terrorismo. Correto? Então precisamos dar nomes aos bois. E o que acontece aqui no Rio de Janeiro e em muitos outros lugares, em São Paulo, né, é porque no Rio de Janeiro a violência vende muito bem, emplaca muito bem nas manchetes. As mídias do Rio de Janeiro venderam isso. Então, quando se fala em violência, automaticamente se lembra do Rio de Janeiro. Mas São Paulo também é muito violento. São Paulo também, o PCC, quando tem qualquer ação de deslocamento de um dos cabeças do PCC, ou quando diminui-se o acordo, principalmente nos governos anteriores e nos governos de esquerda, automaticamente tinha muita retaliação de ônibus queimados, ataques a delegacias, a policiais, etc. Certo? Áudios vazados e por aí vai, de que eles iriam fazer barbáries. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Então, no dia de ontem, por causa de uma operação da Polícia Civil, em confronto em uma comunidade da Zona Oeste, um miliciano, ele foi eliminado, no caso chamado Matheus Silva Rezende, Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu ou Faustão. Ele foi morto em uma troca de tiros na comunidade Três Pontes, na comunidade Três Pontes, uma favela daqui do Rio de Janeiro, uma troca de tiros com uma operação policial. Ele era o sucessor, ele estava na segunda posição da hierarquia, né, dos milicianos. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Depois disso acontecer, os milicianos foram retaliar. Eu não vou colocar as matérias, se você está careca de ver as matérias, está vendo aí nas suas redes sociais um monte de mídia, né? Mas uma mídia eu queria colocar para vocês, que é como a população é afetada. Por exemplo, eu vou colocar para vocês isso aqui, ó. Não tem ônibus, não tem BRT, né? As pessoas voltando para casa numa cegonha, num caminhão cegonha, um caminhão que leva carros, caminhão cegonha, expostas ao risco. A população do Brasil está exposta ao risco. Por que está exposta ao risco? Eu vou dizer para você, porque nós somos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, ou governados por milicianos ou por bandidos, por traficantes.
Eles entraram nos ministérios públicos, nos tribunais de contas, entraram na política. O Brasil é regido em grande parte. Tem políticos honestos? Tem políticos honestos. Não põe minha mão no fogo por nenhum deles, mas tem políticos honestos. Mas, via de regra, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, vou falar pelo Rio de Janeiro, eu tenho mais propriedade para falar, existe uma força política miliciana extremamente forte na Câmara dos Deputados, na ALERJ, na Assembleia Legislativa, na Assembleia dos Vereadores, na Câmara dos Vereadores, muito forte. E todo mundo do Rio de Janeiro sabe quem são os milicianos. Então aqui, ou nós lidamos com o narcotráfico, ou lidamos com a milícia. Vou te explicar o que acontece no Rio de Janeiro com propriedade. É o seguinte, o Rio de Janeiro ele vem dessa troca. A geografia do Rio de Janeiro com as favelas, com as comunidades, com o tráfico e etc. O político ele negocia ou com o tráfico ou com a milícia para poder entrar em determinadas comunidades. E nessa negociação tem um acordo de deixar o miliciano explorar o fornecimento de gás, fornecimento de internet e a segurança. Por quê? Porque o Estado não chega lá. O Estado não chega dando o que o cidadão paga para ter. Então o Estado rouba do cidadão. Então nós somos governados por bandidos ou por milicianos. O Estado rouba você, prometendo te oferecer segurança, escola para o seu filho, saneamento básico, a segurança pública, garantias sociais fundamentais. O Estado não te entrega isso. Ele rouba de você, desviando, isso sempre foi assim, desviando isso, ok? Com seus esquemas de corrupção. E é claro que por que a justiça não faz nada? Porque a justiça também já foi cooptada, eles têm muita influência. E aí entra a milícia. A milícia chega em um lugar, ela entra ali e você foi lá, demorou 20 anos para ter a sua casa própria naquele bairro que você sempre sonhou em morar. Naquela rua calma, arborizada, pacífica, longe da Baixada Fluminense, aí você veio para uma região de Jacarepaguá, por exemplo, uma região ali próxima a Taquara, por aí, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nossa, eu saí de Barros Filho e agora eu decidi morar ali perto da freguesia, naquela rua bonita, e você trabalhou a vida inteira, pegou teu FGTS, sua indenização, comprou uma casa. Aí como o Estado não chega, e como tem muito acordo com o miliciano, a milícia foi lá, dominou aquela rua, e todo dia 10 ela vai bater na tua porta e fala assim, olha, vim cobrar aí a segurança. Aí tu fala, como assim segurança? Eu acabei de me mudar, pô. Essa casa aqui é no condomínio, eu já pago o condomínio. Ele fala, problema é teu. Agora aqui a gente faz a segurança. Não vai ter ninguém roubo, não vai ter roubo, não tem roubo, não tem assalto, não tem violência, morador entra e sai, tudo tranquilo. Só que tem uma taxa de segurança. Quanto é? É R$170 por morador. E se você não pagar? Se você não pagar, tu vai perder tua casa. Essa é a realidade de muitos e muitos e muitos lugares do Rio de Janeiro. E nas comunidades, eles entram ofertando o quê? O gás, a segurança, a internet, a água. Então, na ausência do Estado, fica um vácuo. E esse vácuo sempre foi preenchido por forças que sempre cooperaram com o Estado, que não é só o Estado do Rio de Janeiro, mas vários estados e várias cidades do Brasil. Vocês viram isso na Bahia. Vocês viram isso recentemente no Nordeste. Vocês veem isso em São Paulo. Ou vocês veem isso no Sul. O fato é que o Brasil é dominado por corruptos, milicianos ou narcotraficantes. Essa é a realidade do Brasil. O que nós temos que fazer, então, diante dessas coisas? Nós precisamos orar muito, se apegar muito em Deus, não desistir e falar a verdade. É o único jeito. É o único jeito. Então vamos lá, recapitulando para concluir. 35 ônibus, um trem, 2 caminhões foram incendiados. Onde está o poder público? O governador do estado do Rio de Janeiro disse que não vai se render. Bom, então teria que eliminar muitos políticos, destituir muitos políticos. Teria que ir nos tribunais de justiça. E aí? E a própria polícia? É complicado, meus irmãos. É muito complicado tratando-se do Rio de Janeiro. Esse assunto é extremamente complexo. Vocês veem que eu não estou politizando.
Porque toda a política do Brasil está envolta com um diálogo cabuloso, ou com milícia, ou com narcotraficante. É muito complicado a realidade aqui do Rio de Janeiro. Agora, as pessoas não podem sair para trabalhar. A faxineira não vai fazer a faxina. A criança não vai para a escola. O cidadão que trabalha acorda 4 da manhã e precisa pegar o BRT para poder pegar o BRT até o metrô e do metrô até o centro e do centro e trabalhar. O cara não consegue. Então, o prejuízo, além de humano, o prejuízo é social, o prejuízo é econômico, o prejuízo é financeiro, o prejuízo, né, é da instabilidade, da insegurança. Lembrem-se, é no Brasil. O que vocês estão vendo, esse espetáculo, é no Brasil. Nós temos aqui na Zona Oeste um case de domínio da milícia. Campo Grande, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, por ser muito grande, Campo Grande é um dos maiores bairros do Rio de Janeiro, e é a realidade. É a realidade. Campo Grande teve um número muito grande nos últimos dias de presença, né, de ruas comandadas por milicianos. Oferecem segurança? É verdade. Dão assistência à população? É verdade. Na ausência do Estado. E nessa confrontação, quem é prejudicado? O cidadão. É uma realidade cruel, irmãos do Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo em uma realidade cruel, muito cruel, para com o cidadão. Eu vou parar por aqui. Não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.